como eu aguardo por esse dia. Espero que você também aguarde. Como o irmão Paulo já falou, eu estou morando em Manaus, tá? Já faz um ano que eu fui para lá, né? Eu passei por um concurso, graças a Deus, e estou muito feliz naquela terra. Eu digo que é uma terra abençoada por Deus. E a obra lá avança de uma forma extraordinária. Só no bairro onde eu moro, que é mais ou menos assim do tamanho de Madureira, são 11 igrejas. Eu frequento a igreja 4, né? E sempre a gente tem tantas atividades, tanta coisa para fazer que eu fico até meio sem tempo. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, não, hoje à tarde ia ter um recrutamento do clube de bravadores que eu não pude ir, porque estaria aqui. À tarde ia ter um jantar distrital com o pastor da Bahia. E à noite ia ter uma grande social regional promovida pelo clube de desbravadores. E eu estava à frente de grande parte desses acontecimentos, mas eu vim para cá, né, para poder estar com vocês aqui. Amém. Então eu espero que tudo dê certo lá, vou orar para que tudo aconteça da melhor forma possível. Bom, o que mais que eu posso dizer? É uma terra muito bonita, né? Lá tem o encontro das águas, que é o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. Um é água barrenta, outro é água escura. E quando eles se encontram, as águas não se misturam. Elas seguem metade barrenta e metade negra. Tem também a Praia da Ponta Negra, que é como se tipo uma mini orla de Copacabana, que é meio que a praia dos manauaras, né? Fora isso, tem muita coisa bonita lá. A cidade não é muito grande. Pessoas acham que lá quando você sai do aeroporto, né, você já encontra onça, arara voando assim na sua volta, assim. Mas não é bem assim. É uma cidade grande, né, padrão assim Rio de Janeiro, mas não em largura. Mas é uma cidade civilizada, né? A capital do Amazonas e é a quinta maior economia o município tem a quinta maior economia do país. Então, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento e realmente qualquer canto que você vai, você encontra um adventista. Seja no ônibus, você encontra a pessoa com camisa da igreja, de alguma coisa. Lá nós temos as sociedades jovens, né, que cada um tem o seu fardamento, né, seu uniforme, né? Quando tem acampamento de jovem, todo mundo vai uniformizado. É uma coisa que realmente dá certo e une realmente a igreja, né? Os clubes de bravadores e aventureiros são extremamente fortes, sempre promovendo atividades. É uma coisa que une mesmo a igreja, né? O Ministério Jovem no Amazonas é realmente muito forte. E eu estou muito feliz naquela terra lá. E aos poucos eu fui percebendo, né? E quando eu trabalhava aqui, eu trabalhava muito. E eu não tinha tempo a me dedicar às coisas de Deus. Eu queria, mas eu não tinha tempo. E eu pedia para Deus que me desse uma oportunidade. Eu sabe que eu não queria. Então, depois de tantos concursos que eu fiz, foram mais de 20, eu finalmente consegui passar em um para lá. E é um trabalho muito bom, eu trabalho só de 8 às 14, o que me dá tempo para eu trabalhar, para Deus fazer as coisas da obra de Deus. Amém. Né? Graças a Deus eu consegui. E eu lembro que quando eu estava aqui, a Kátia falava para mim, Kim, você tem que ter um cargo na igreja. Você tem que pegar um cargo. E não, esse negócio de cargo é muita responsabilidade, eu não quero não. Eu não quero não. Eu era meio que o famoso esquenta-banco, né? Tá sentado, assiste o culto, vai embora. Participava do coral, mas ainda assim eu sabia que eu precisava fazer mais. E lá eu fui convidado a ser secretário da Escola Sabatina. Eu aceitei, né? Aceitei. Aos pouquinhos já passei para diretor associado, depois fui indo para o clube de aventureiros. Quem me conhece sabe que eu não era muito chegado com criança perto de mim, né? Mas aí, quando eu entrei no clube, hoje eu já não vivo mais sem criança do meu lado, né? E aí, consequentemente, também entrei para o clube de desbravadores e aí ajudo o departamento missionário. E quando eu vi, eu já estava completamente envolvido com a obra de Deus. Fora os estudos bíblicos que a gente dá durante a semana, quando dá tempo. Então, foi um ano de transformação para mim. Eu aprendi muito, né, melhorei muito. E sempre estudando a palavra de Deus, a gente compreende verdadeiramente o grande conflito que a gente vive nesse mundo. Que as coisas que o mundo oferece não prestam. E somente as coisas de Deus merecem a atenção dos nossos olhos. Amém? Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 27.
Mateus 27, versículo 46. Amém? Vamos curvar nossas frontes para termos uma palavra com Deus. Querido e amado Pai, graças te damos por mais esse sábado que o Senhor nos concede. Nesse momento, a tua palavra será falada. Que o Senhor possa enviar o Espírito Santo para que fale por mim e não que eu fale por mim mesmo, Pai querido. Que o Senhor possa abrir a mente dos irmãos aqui para que eles possam compreender o que vai ser passado essa manhã, Pai querido. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos ler. A partir do versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias? E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Irmãos, esse texto, esses versículos que nós acabamos de ler, eles retratam um momento crucial, um momento mais doloroso da vida de Jesus. Ele estava ali, pregado na cruz. Estava ali pagando o preço do pecado do ser humano. Naquele momento, ele estava totalmente incapacitado de quê? De se mover. Estava sofrendo, estava agoniado. E ele pagou o preço do pecado do ser humano. Mas Jesus, ele viveu uma vida vitoriosa nessa terra. Ele viveu vitoriosamente nessa terra. Ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. E assim ele nos mostra que o segredo para uma vida vitoriosa nesta terra é a constante comunhão com o Pai. Amém. Por favor, nunca pense que Jesus ele foi vitorioso aqui nessa terra porque ele era Deus. Não. Foi plenamente Deus, é verdade. E foi plenamente homem. Mas quando ele veio a esta terra, ele fez um trato com o seu Pai. Ele fez um trato com o seu Pai, de que ele somente usaria os seus poderes com o consentimento de seu Pai. Os seus poderes divinos. E o Espírito de Profecia diz que quando ele acalmou o mar enfurecido, ele não fez com a força que vinha dele. Ele fez com a força que vinha de seu Pai. E quando ele venceu o inimigo no deserto, diante das 3 tentações, ele também venceu com a força que vinha de seu Pai. E ele diz no versículo que nós lemos: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E alguns comentadores bíblicos dizem que naquele momento, Jesus, na agonia da cruz, ele estava agonizando e estava delirando. E delirando, ele já não sabia mais o que ele estava falando. E por isso ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Mas nós não podemos concordar com essa forma de interpretar a Bíblia. Jesus não estava delirando. Tanto é que depois disso ele disse: está completado o trabalho da salvação. Está consumado. Está terminado. Está completado. Ele estava plenamente consciente. Jesus, ele não delirava. Então por que ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? E eu pergunto de outra maneira: pode Deus abandonar os seus filhos no momento em que os seus filhos mais precisam dele? Se a vida de Jesus foi uma vida de plena comunhão com o seu Pai, como é que pode isso? Como é que Deus abandonou o seu filho? Como pode? Ele não abandonou o povo de Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Tinha uma montanha desse lado, uma montanha desse outro lado aqui, e o exército de Faraó atrás. Deus não abandonou o seu povo. Deus abriu o mar e o povo passou. Deus não abandonou Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha ardente. Eles chegaram lá por causa da fé que eles tinham em Deus. Deus não abandonou eles. Deus também não abandonou a Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou ele.
Então como é que pode isso? Como é que pode Deus abandonar os seus filhos? Ele promete que nunca nos abandonará. Nunca. Ele pode e nunca se esquecerá de nós. Ele diz que até uma mãe pode se esquecer do seu filho. Mas Deus jamais se esquecerá de nós. Então como é que no momento culminante do processo da salvação, Deus se esquece do seu filho? Em que sentido Deus se esqueceu do seu filho? Eu quero que vocês abram a Bíblia agora no Salmo 22. Vamos explicar esse assunto. Amém? Então, primeiro, essa expressão, meu Deus, por que me abandonaste? Ela estava registrada no Salmo 22. Jesus deve ter aprendido o Salmo 22 quando era criança, ou já sabia porque ele era Deus, não sei. Mas, de certa forma, o Salmo 22 era uma profecia do que aconteceria na cruz do Calvário. No Salmo 22 diz assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E o versículo 2 diz aí um outro clamor e tristeza do salmista, mas no versículo 3 diz: contudo, tu és santo. Ele meio que explica, porque tu és santo. Ainda não dá para entender direito. Abra em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque 1, versículo 13. Isso é mais difícil de achar. Amém? Vamos ler. Abacuque 1, 13 diz: teus olhos são puros demais para contemplar a iniquidade. Agora nós começamos a entender. Quebra-cabeça, calma aí. Abacuque 1,13 diz: teus olhos são puros demais para contemplar a iniquidade. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o seguinte: Jesus, na cruz do Calvário, ele estava lá para pagar o preço do pecado. Do pecado de quem? Do meu, do seu, de todos os homens, de todos os pecados que nós vamos cometer e os cometidos. De todos os homens, de todos os tempos, de todas as épocas, ele estava lá pagando o preço do pecado. De todos esses homens, de todos os homens, de todos os tempos e de todas as épocas. E Abacuque 1,13 diz: teus olhos são tão puros que não podes contemplar a iniquidade. Agora imagine a cena, prestem minha atenção. Imagine Jesus Cristo, preso lá, na cruz do Calvário. Estava pendurado lá. Jesus estava lá, pagando o preço do pecado do ser humano. Naquele momento, todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, de todas as épocas, estavam caindo nos ombros de Jesus. Era a essência pura do pecado em cima dele. E aí ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Todos os pecados dos seres humanos estavam em cima de Jesus. E Jesus sabia disso. Ele estava muito consciente da sua situação. Ele estava carregando todos os pecados dos seres humanos. E preste atenção: e os olhos do Pai são tão puros que não podes contemplar a iniquidade. A iniquidade em si estava sobre Cristo naquele momento. Naquele momento, Deus Pai estava com... Em todos os momentos da vida de Jesus, Deus Pai estava com ele. Mas naquele momento que a essência do pecado estava em cima de Jesus, houve iniquidade sobre ele. E aí ele diz, muito consciente da sua situação: meu Deus, por que me abandonaste?
Irmãos, o mais terrível do pecado não é o ato em si. O mais terrível do pecado é a separação que ele causa entre Deus e a sua criatura. O mais terrível do pecado está retratado na cruz do Calvário. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque os teus olhos são tão puros que não podes contemplar a iniquidade. O terrível do pecado, mais uma vez, não é o ato em si, mas sim a separação que ele causa entre Deus e a sua criatura. Quer ver um exemplo? Adão e Eva. Todos os dias o pai vinha visitá-los. E quando o pai chegava, Adão e Eva iam correndo para abraçá-lo. Mas aí o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Diz o texto bíblico que quando Deus voltou ao jardim do Éden à tarde, o que eles fizeram? Eles se esconderam atrás de uma árvore, porque tiveram vergonha. Isso aí é o terrível do pecado. Não é o ato em si, mas é a separação que ele causa entre Deus e a sua criatura. O que você acha que deixou Deus triste? Foi um fruto comido? Foi isso? Ou foram os filhos correndo dele? Foi um fruto comido? Foi por causa disso que Jesus ficou triste? Ou foram os filhos correndo dele, se escondendo dele, com medo dele? O que foi que partiu o coração de Deus? O terrível do pecado não é o ato em si, mas sim a separação que ele causa entre Deus e a sua criatura. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Capítulo 3, versículo 4. Amém? Tem uma coisa que nós precisamos entender essa manhã. Não sei se todos já sabem, mas nós vamos compreender por completo agora. O que é pecado? Gostaria que a igreja lesse em voz alta, por favor. Capítulo 3, versículo 4 de 1 João. 1, 2, 3, já. De novo. 1, 2, 3, já. Vou ler a minha versão. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora eu pergunto para vocês, o que é pecado? Como é que é? Mais alto. Não, está errado. Não é. Está errado. Presta bem atenção. Se eu digo essa manhã para você, vamos ler de novo, eu vou ler com vocês. Prestem bem atenção na forma que eu vou ler. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ó, de novo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Se eu digo para você essa manhã que eu também estou de paletó, quer dizer que antes de eu estar com paletó, eu estou com uma camisa. E se o texto bíblico diz que pecado também é infração da lei, quer dizer que o pecado, antes de ser transgressão da lei, é uma outra coisa. É uma outra coisa muito mais profunda que pouca gente percebe. Para a gente entender isso, eu convido vocês a fazer comigo uma lista de pecados. Que coisas são pecados? Vamos lá. Matar, mentir, adulterar, roubar. Né? Isso é pecado. E se eu te dissesse, essa manhã, que nada disso aí é pecado? Se eu te dissesse isso. Fala que eu sou louco, estou maluco, né? Mas então eu não vou dizer isso para você.
Eu vou deixar que Paulo te diga isso. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Cinco, 19. Amém? Vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Algumas versões da Bíblia dizem as obras do pecado. Tá? Estar no pecado é estar na carne é estar no pecado. É a mesma coisa. E Paulo disse que o fruto de estar no pecado, o resultado de estar no pecado, as obras de estar na carne, a consequência de viver no pecado ou viver na carne, o fruto, o resultado e a consequência são as seguintes. Vamos ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e etc, etc, etc. Tudo isso aí, diz Paulo, tudo isso é fruto do pecado. Entendo? Irmãos, entendam bem, olha só. O ser humano, ele não é pecador porque ele mata. Ele mata porque ele é pecador. Não é porque o ser humano matou, aí porque ele matou, ele se tornou pecador. Não. O ser humano é um pecador. E porque ele é um pecador, ele acaba matando, ele acaba mentindo, ele acaba roubando, ele acaba adulterando. Se o ser humano não fosse um pecador, ele não faria nada disso. Porque essas são as obras do pecado. São os frutos do pecado. O resultado do pecado. E nós, seres humanos, nós somos muito superficiais assim na nossa maneira de encarar a vida. A gente está sempre preocupado em corrigir os frutos do pecado. A gente está sempre preocupado em não matar, não mentir, não adulterar. É isso que a gente está preocupado. Nós estamos sempre preocupados em corrigir os frutos do pecado. Em corrigir os frutos. Esse é que é o problema do ser humano. Estamos sempre preocupados em corrigir os frutos. Nós não estamos preocupados em corrigir o verdadeiro problema, que é o problema do pecado. Eu vou fazer um exemplo aqui. Imagina que aqui o púlpito é um pomar. O pomar mais lindo do Rio de Janeiro. E eu tenho todo quanto é tipo de fruta nesse pomar. Eu tenho jaca, eu tenho uva, eu tenho melão, melancia, que mais é? Maçã, pera, eu tenho de tudo. E bem no meio aqui do pomar, eu tenho um pé de laranja aqui. Bem aqui no meio aqui, tem um pé de laranja, né? Só que tem um problema. Eu não quero que no meu pomar, produza laranjas. Eu não quero que tenha pomar no meu, não quero que tenha laranja no meu pomar. Eu não quero, né? Então, o que eu faço? Eu contrato, né, pessoas para resolver esse meu problema, né? Então, aqui nós temos 2 pessoas que vão resolver o meu problema. Só que quando você contrata uma pessoa para cuidar geralmente da tua horta, do pomar, eles não fazem nada, eles só ficam sentados, né? É o que acontece. Então, eu mesmo tenho que resolver o problema. Então, de 2 formas. Eu tenho 2 caminhos para resolver o meu problema. Eu não quero que o meu pomar produza laranjas. Quais são as 2 formas? Primeiro, pego um facão, fico embaixo do pé de laranja aqui, aí quando nasce uma laranja, fico plantado aqui dia e noite. Quando nasce uma laranja, eu vou e corto. Pronto. Só que quando eu cortei essa laranja aqui, apareceu 2 aqui. Aí eu corto as outras 2. Só que enquanto apareceu 2, apareceu 4. Aí eu corto as 4. Aí depois 8. Aí depois 16, 32, 64, 128. E corta a laranja, e corta, e corta, e corta, e corta. E não acaba nunca. E aí eu digo, é impossível acabar com as laranjas. É impossível acabar com a laranja. Tem gente que hoje fala, tem muita gente que fala que é impossível guardar os mandamentos de Deus. É impossível ficar sem matar, sem roubar, sem mentir, sem adulterar. É impossível. É claro, estão querendo acabar com as laranjas do pomar, cortando laranjas.
Mas tem uma maneira muito mais inteligente de acabar com as laranjas. Em vez de eu ficar cortando laranja aqui o tempo todo, o que eu faço? Eu corto o pé de laranja. Eu corto ele fora, né? Arranco isso, eu arranco o pé de laranja. Vai. Tem que tirar da raiz, ó. Isso eu não tinha pensado nisso, entendeu? Toda vez eu cortava com machado, né? Então eu não posso, tem que tirar da raiz. Então eu arranco fora o pé de laranja com raiz e tudo, né? Então o que a gente tem que entender é o seguinte: o pé de laranja é o pecado, representa o pecado. E as laranjas são os atos pecaminosos. As laranjas é matar, essa outra laranja quer roubar, essa outra quer mentir, essa outra é adulterar. Eu não tenho que estar preocupado em cortar laranjas. Eu tenho que estar preocupado em corrigir o problema do pecado, que é o pé de laranja. É com isso que eu tenho que estar preocupado. Nós temos que estar preocupados em acabar com o pecado na nossa vida. O cristianismo, ele não é simplesmente uma casca. Ele não é superficialidade. O cristianismo não é fachada. Jesus não veio a esse mundo para que o homem tivesse uma fachada bonita, moral, de bom cidadão. Não. Jesus veio limpar o coração, corrigir a mente, corrigir o pecado de dentro para fora, e não simplesmente por fora. Porque ele sabia que corrigindo o problema do pecado de dentro para fora, nossos atos externos seriam bons. Isso Jesus veio fazer nessa terra. Ele sabia disso. E o terrível do pecado é que ele nos separa de Deus. Isso é o terrível do pecado. Agora você me pergunta, Kim, se matar, roubar, mentir, adulterar, tudo isso aí é fruto do pecado? Então o que é pecado? O que é pecado? É simples. O ser humano, ele é justo quando ele está com Jesus, que é a justiça. Quando é que ele se torna um pecador? Quando ele se afasta de Jesus, que é a justiça. O ser humano somente é justo quando ele está ligado com Jesus. Quando ele está em plena comunhão com Jesus. 24 horas por dia com Jesus. Em comunhão íntima com Jesus. Quando o ser humano se separa de Jesus, ele já é um pecador. Agora, o que é um pecador? Um pecador é uma pessoa que está separado de Jesus. Porque pecado é o quê? É separação de Deus. Isso é pecado. Pecado é estar separado de Deus. Isso é pecado. Na cruz de Jesus, ele carregava o pecado de toda a humanidade em cima dele aqui. Da iniquidade. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus Pai diz, porque eu não posso ver uma parede divisória entre mim e ti. Isso é o terrível do pecado. Ele nos separa de Deus e a sua criatura. E um pecador é pecador porque ele se afasta de quem? De Deus. Um pecador é pecador porque ele se afasta de Deus, porque ele está desligado de Jesus. E quando ele se desliga de Jesus, ele se torna um pecador. E aí tem pecadores de dois tipos. O pecador que é moralista, né? E guarda os mandamentos de Deus ao pé da letra. Né? Guarda mandamentos, só com um pouco de força de vontade, vai guardando mandamentos. Todos os 10 mandamentos. Quer ver um exemplo disso aí? É o jovem rico. O jovem rico é um típico exemplo de moralista que guardava mandamentos, mas era um pecador. Né? E tem um outro tipo de pecadores. Né? Mas olha só, é possível guardar os mandamentos de Deus e estar totalmente perdido. Né? O jovem rico é o típico exemplo disso. E o segundo tipo de pecadores são aqueles que não guardam os mandamentos de Deus e quebram todos eles. Um exemplo disso é quem? É Maria Madalena. Agora, se eu colocasse diante de você aqui na igreja o jovem rico e a Maria Madalena, você acharia que o jovem rico estava salvo e a Maria Madalena estava perdida. Mas ambos estavam perdidos aos olhos de Deus, porque ambos eram pecadores. Porque ambos estavam separados de Deus. Ambos estavam perdidos.
E Jesus não veio a essa terra simplesmente para nos ensinar a guardar mandamentos. Ele veio para nos reconciliar com Ele mesmo, nos reconciliar com o Pai. Isso é que Ele veio fazer aqui na terra, para nos trazer de volta, para nos religar com o Pai. Daí vem a palavra religião, vem de religar. E religião não é simplesmente vestir uma roupa de uma igreja e sair por aí, não. Religião é voltar com Jesus, é voltar para Jesus, é religar-me com Deus, é aprender a viver com Ele 24 horas por dia. Comunhão íntima com Jesus. E você vai ver que no momento que você aplicar isso na sua vida, a sua vida vai ter uma amplitude completamente diferente. Porque se você está fazendo a vontade de Deus, Paulo certa vez diz, Jesus está em você. Ele diz, não vive mais eu, Cristo vive em mim. E agora o que faço, faço no amor dele que me salvou. Amém? E você pergunta agora, como é que eu posso viver com Jesus 24 horas por dia? Que horas que a gente vai comer? Que hora que a gente vai dormir? Que hora que a gente vai trabalhar? Que horas que eu vou fazer essas coisas todas? Se eu vou ficar com Jesus 24 horas por dia? Esse é o ponto. Cristianismo não é simplesmente ir na igreja no sábado. Cristianismo é simplesmente eu pegar minha Bíblia e andar com ela debaixo do braço aí pela rua, para que os outros vejam. Não. Cristianismo não é vestir uma roupa de uma igreja. Cristianismo não é orar de manhã e orar de noite. Não. Isso tudo pode ser uma parte do cristianismo. Mas cristianismo é comunhão permanente com Jesus 24 horas por dia. Levantar com Jesus. Escovar os dentes com Jesus. Tomar café da manhã com Jesus. Pegar o ônibus com Jesus. Trabalhar com Jesus. Entrar na loja com Jesus. Sair da loja com Jesus. Namorar com Jesus. Fazer negócio com Jesus. E de noite chegar em casa, tomar banho com Jesus. Jantar com Jesus. Deitar com Jesus e dormir nos braços de Jesus. Isso aí é cristianismo. Isso é cristianismo. Agora, de repente, você encontra aí um cristão, né, que estuda a Bíblia, né, trabalha na igreja, mas deve dinheiro a todo mundo. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o que é vida cristã. Ele acha que é cristão porque ele se batizou numa igreja. Só por isso. Por que você acha que tem cristão aí que lê a Bíblia, é obreiro na igreja, né, mas é patrão negligente com seus funcionários? Por que você acha que tem cristão aí que faz tudo dentro da igreja, mas é trabalhador negligente com o seu chefe? Por quê? Porque não entendeu o que é vida cristã. Você acha que Jesus estiver comigo, eu vou enganar na compra e na venda? Jesus está comigo, eu vou fazer isso? Se Jesus está comigo, eu vou vender um carro dizendo que o motor está bom, quando na verdade o motor está para pifar? Eu vou fazer isso se Jesus está comigo? Claro que não. Sabe o que esse mundo está precisando? É que Jesus entre nos corações e revolucione a vida. É que eu entenda que cristianismo é viver com Jesus 24 horas por dia. E sabe qual é o meu maior problema? É que eu vivo separado do meu Deus. E por causa que eu vivo separado do meu Deus, eu acabo fazendo todas as coisas erradas da vida. Mas o meu problema não são todas as coisas erradas que eu faço. O meu verdadeiro problema é que eu vivo separado do meu Deus. E para consertar esse problema, eu preciso religar com Deus. Não é evitar só fazer o mal. Não é só fazer isso, não. Estar em comunhão íntima com Jesus. É aproximar-me de Jesus e deixar que Jesus viva em mim e não viva mais eu. E a partir daí, eu possa fazer todas as coisas bonitas que esse mundo precisa. E eu vim mais uma vez à Igreja de Madureira porque eu quero convidar você a viver o verdadeiro cristianismo. Mais uma vez dizer a Jesus que eu quero que a minha vida possa ser coerente
com a mensagem que eu prego. E se você, como eu, você vai ter percebido que nós temos uma natureza pecaminosa que nos puxa para o pecado. E por isso nós devemos pedir a todos os dias para que nós não nos afastemos de Jesus. Que Ele possa estar conosco, andando 24 horas por dia com a gente. Que nós possamos sentir a atração da cruz. E nós temos que dizer a Ele: Senhor Deus, por favor, fique comigo. Não deixe que eu me afaste de você. Esteja sempre ao meu lado. Eu te peço isso, mestre, do fundo do meu coração. Jesus, Ele gosta muito de você. Ele ama você. Não importa como é que está a tua vida. Não importa. Jesus gosta muito de você. E Ele diz para você hoje: meu filho, venha como estás. Se o teu problema pode ser droga, um vício qualquer, com bebida, Deus diz: traz tudo para mim, que eu vou te aliviar, meu filho. Se o teu problema são sentimentos pervertidos, Jesus diz: traz tudo para mim, que eu quero te aliviar, meu filho. Se o seu problema é o coração, você não consegue perdoar, a tua família está quebrantada. A tua família está acabada. O teu problema não é a bebida, não é droga, não é o seu caráter. O teu problema é que você está afastado de Deus. E porque você está afastado de Deus, você faz todas as coisas erradas da vida. E muitas vezes nós estamos na igreja pensando que nós estamos em Cristo Jesus, mas na verdade não, estamos afastados. Viemos para o culto e nem prestamos atenção no que está sendo dito. É você que tem que ir até Jesus e dizer para Ele tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que está preso aqui dentro, que você quer tirar. Tem muito lixo aqui, você não sabe como fazer. Jesus diz para você essa manhã: filho meu, você pode achar que é impossível estar comigo, que é possível estar ligado comigo, mas eu vim a este mundo para te religar comigo, para você estar junto comigo novamente, para que nós possamos resolver juntos o problema do pecado. Jesus diz para você essa manhã: filho meu, traz tudo o que você está sentindo para mim. Tudo. Não importa nada daquilo que você está sentindo. Eu te aliviarei, meu filho, porque eu te amo tanto que me sacrifiquei por ti. Não desperdice a oportunidade essa manhã de se entregar novamente a Jesus. Você pode estar aí sentado no banco, eu não sei o problema que você pode estar passando, mas a sua vida pode estar aquebrantada, estraçalhada, mas fique sabendo que Jesus não se esqueceu de você. Ele está contigo aí, do seu lado, e Ele quer que você retorne para os seus braços. Ele quer estar do seu lado hoje e sempre. Não perca a oportunidade de mais uma vez se reconciliar com Deus. Ele estará sempre do seu lado quando você precisar dele. Amém? Que Deus nos abençoe.